Sobre essa onda de hospitalização dos jovens, eu converso agora com Gabriel Ozelka, doutor em doenças infecciosas e professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. A gente viu aí na reportagem o aumento de casos em jovens, em pessoas mais jovens. O que a gente consegue entender atualmente? Está relacionado a essas cepas mais infecciosas, ao fato dos jovens não usarem muito a máscara, não participarem de distanciamento social? Tem relação a isso? O que mais está ocorrendo nesse momento da pandemia para a gente ver esse aumento de casos? Uma boa tarde. Boa tarde. Provavelmente é um conjunto desses fatos todos. Exatamente se as novas variantes contribuem para um aumento de gravidade dos casos, isso não está ainda completamente estabelecido, mas há alguns indícios de que isso possa estar ocorrendo. Por outro lado, é discutível que o perfil de internação, e isso parece ser um fenômeno nacional, mudou, não é? Há muito mais jovens internados. Esses jovens, talvez por resistirem melhor aos tratamentos, né, por mais tempo, permanecem mais tempo em UTI, isso tem sobrecarregado as UTIs. E, por outro lado, existe a questão toda que se discute há muito tempo do comportamento dos jovens. Se esta variante, que aqui em São Paulo aparentemente já é predominante pelos poucos dados que a gente tem, se ela é mais transmissível, com os jovens ainda circulando e se agregando de uma forma que se tem insistido que não ocorra, a transmissão entre eles e, eventualmente, a transmissão para os mais velhos vai ocorrer, dado o fato, e esse parece ser indiscutível, de que as novas variantes, e a brasileira é uma delas, tem transmissibilidade maior, ou seja, se transmite com mais facilidade. Seja porque existe uma carga maior de vírus, ou seja, quem tem a doença tem mais vírus no seu orofaringe e transmite melhor, seja porque, eventualmente, esses vírus permanecem por mais tempo no orofaringe, o que também favorece uma transmissão mais prolongada e, portanto, maior. Doutor, você mencionou justamente que as pessoas mais jovens tendem a ficar mais tempo na UTI e isso acaba sobrecarregando justamente as UTIs, como a gente vê em várias regiões do país. Eu queria entender qual é a diferença da dinâmica da doença para manter os jovens mais tempo na UTI. Eles precisam de mais ventilação, de mais oxigênio? Qual que é a diferença? Aparentemente, não há uma explicação muito clara para isso. O que se imagina é que colocando as pessoas como um grupo, evidentemente que há diferenças de um lado e de outro, mas como um grupo, os jovens têm uma resistência física melhor do que o grupo de mais idosos e, portanto, resistiriam mais às manifestações clínicas da doença e, vamos dizer assim, entre aspas, aguentariam mais a doença, o que levaria a uma internação por mais tempo. Eles teriam mais tempo para resistir à doença, eventualmente, até se curar, ou, um caso muito ruim, que infelizmente nós temos visto, vocês acabaram de projetar alguns exemplos, não é? Quando ocorre o óbito poderia ocorrer mais tempo depois, o que levaria a um tempo maior de ocupação das UTIs. Doutor, você acredita que, infelizmente, muitas pessoas no começo da pandemia sempre associaram justamente o coronavírus com uma gripe? Então se imaginava que justamente a gripe, a gente só pega a gripe quando está no inverno, porque se fecha, e está justamente mostrando que esse coronavírus é completamente diferente de outros vírus da gripe. E justamente no verão ele se propagou de maneira absurda, justamente pelas aglomerações. Então houve um erro de entendimento da população em entender que, por mais que você esteja no local arejado, se aglomerar, o risco de passar conversando, gritando, falando alto é muito grande, diferente da transmissibilidade de uma gripe comum? O que a gente às vezes esquece é que esse é um vírus completamente novo. Ou seja, quando a pandemia começou, quando começamos a ter mais casos aqui, em fevereiro, março, abril, se conhecia muito pouco a respeito do vírus, das características desse vírus, de como exatamente ele se transmitia, e eu confesso a você que nós mesmos, eu digo quem trabalha com isso de alguma forma, achava que, se comportar como outros vírus respiratórios, a tendência vai ser que nos países com clima mais quente ou num verão acentuado, a transmissibilidade seja menor.
Amazonas, infelizmente, mostrou para a gente logo que isso não se aplicava como um princípio geral. E o que nós estamos vendo agora é que, em pleno verão, nós estamos tendo essa, enfim, chame-se o que se chame, segunda onda, o que se quer que nome que se dê a isso, de uma forma muito intensa. Francamente, alguns meses atrás, se fosse fazer uma projeção, talvez os otimistas pudessem dizer não, hein? Quando chegar o verão do ano que vem, 2021, nós vamos estar bem. Está ocorrendo transmissão, né? Aqui a transmissão é menor em ambientes arejados, isso não há dúvida, isso mesmo para o coronavírus ocorre. Mas transmissão menor não significa ausência de transmissão. E a aglomeração que favorece essa transmissão com as atitudes que você acabou de dizer, gritos, eventualmente tosse, favorece essa transmissão. E o que nós estamos vendo é que, de uma forma ou de outra, e essa transmissão ocorre não apenas em ambientes abertos, mas ocorre muito nas festas, em ambientes fechados, em todas aquelas cenas que nós vimos ao longo, no final do ano, no carnaval, e mesmo agora, em finais de semana, ou mesmo durante a semana, a gente vê cenas de aglomeração que são realmente assustadoras. O fato é que, possivelmente com essas novas variantes, ajudando uma transmissão maior, isso está ocorrendo. Fato é que com esse vírus nós ainda estamos aprendendo. Quem disser que sabe tudo sobre esse vírus, certamente não está falando, não está dentro da realidade. Nós podemos saber muito sobre o vírus influenza, que está conosco há século, e nós o conhecemos pelo menos desde o começo do século passado. O coronavírus é absolutamente novo e, é importante citar, é um vírus que tem um comportamento complexo. Nós estamos vendo isso a cada momento. Doutor Gabriel, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse assunto. Um forte abraço e até uma próxima.